alternativas arquitetônicas para construir a sua fachada. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou estar dando alguns exemplos, mostrando exemplos de fachada e falando alguns conceitos, tá? Muito legal esse vídeo, tá imperdível para você que está querendo construir sua casa com uma fachada imponente, diferente e linda, beleza? Vamos lá! A fachada da casa é uma das coisas mais importantes que você tem que levar em conta na hora de projetar a residência. E como diz aquele velho ditado, a primeira impressão é a que fica, tá? Então muitas vezes a pessoa tem uma casa simples, nem é uma casa tão elaborada, mas a fachada é tão bonita, é tão bem pensada, os revestimentos, as cores, os materiais aplicados são tão bem combinados que realmente a casa fica incrível de ver do lado externo. Existem diversas alternativas arquitetônicas que podem servir como opção na hora de aplicar na sua fachada, deixando ela original e imponente. A primeira alternativa arquitetônica que eu vou te apresentar são os brises. Através desse elemento é possível casar conforto térmico, funcionalidade e estética. Em razão disso, vemos cada vez mais residências e comércio utilizando dos brises para manter o conforto térmico na temperatura interna da residência baixa, controlada. No site da 123 Projetei você encontra diversos projetos que utilizam o brise. Um exemplo deles é o projeto 217 e também o projeto 209. A execução é bem simples. Basicamente, as aletas são posicionadas lado a lado na frente de janelas ou paredes externas da construção. E os materiais mais utilizados para a composição do elemento são a madeira, o concreto, o aço e o PVC. A grosso modo, qualquer elemento que tenha a utilidade de quebra-sol é brise. Portanto, se você mora em um lugar quente e tem a pretensão de fazer um projeto pensando no conforto térmico e na beleza da fachada, anote essa palavra. Brise é uma ótima solução construtiva para você. A segunda alternativa arquitetônica para embelezar a tua fachada são as marquises. Também conhecidas como alpendre, esse tipo de elemento serve também para proteger do sol e das chuvas, tá? Então basicamente são coberturas abertas lateralmente. Por serem elementos em balanço, eles dão um destaque muito especial para a fachada. O exemplo desses projetos no nosso site é o projeto 206, que possui uma marquise mais tradicional, e o projeto 188, com uma bela marquise apoiada em apenas 2 pilares. E também é o projeto 409, que possui uma bela marquise metálica. A terceira alternativa arquitetônica que eu vou te apresentar são os arcobotantes. Essa é uma estrutura no formato de meio arco que aparece do lado externo das construções e tem uma função estrutural importante, que é equilibrar a estrutura do edifício. Os arcobotantes foram muito utilizados na arquitetura gótica, principalmente nas catedrais. Hoje em dia esse elemento também é usado na arquitetura contemporânea e moderna, pois dá um maior volume e imponência para a construção, ou seja, para a fachada da sua casa. Como você está vendo no projeto 144 do site da 123 Projetei. A quarta opção para você deixar a sua fachada incrível são os gradis. Essa é uma opção econômica e ainda traz segurança para os moradores. À primeira vista ele parece até uma grade, só que o gradil te dá muito mais flexibilidade e praticidade na aplicação na sua fachada. O gradil é vendido em rolo, basta desenrolar e usar. A sua instalação é rápida e simples. No nosso site você encontra diversos projetos que utilizam o gradil. Um exemplo dele é o projeto 194, outro também é o projeto 339 e o projeto 400. A quinta alternativa arquitetônica para sua fachada são os pergolados. Essa é uma estrutura muito versátil, constituída por pilares e vigas, normalmente de madeira ou aço. A sua utilização não é apenas estética, ela também tem uma função estrutural e de cobertura, muitas vezes sendo utilizadas como garagem, coberturas de garagem. Essa estrutura combina perfeitamente com um deck de madeira e pelo seu custo de instalação ser bem acessível, cada vez vem sendo mais utilizado. O projeto 403 é um exemplo de projeto no nosso site que utilizou o pergolado como a cobertura para os automóveis.
O projeto 177 também possui um pergolado, só que ele serviu de cobertura para a varanda frontal na frente da residência. A sexta alternativa para sua fachada são os frisos. Isso não é bem uma estrutura, mas sim um detalhe da fachada. O friso é um detalhe de decoração na arquitetura que representa qualquer barra ou faixa pintada na parede. Então essas linhas que você vê nas fachadas ou nos muros são o friso. Muitas vezes esse friso é feito basicamente você esculpindo ali a argamassa ou mesmo o reboco da parede. Então se você procura uma alternativa simples e econômica, o friso é a solução para deixar a sua fachada mais bonita. A sétima opção para a sua fachada são os pórticos. Essas são estruturas lineares planas, resultado de uma associação entre vigas e pilares. Repare agora nas fachadas que você vê por aí, cada vez mais as fachadas modernas vêm utilizando pórtico. Tanto em formato de L você vê pórtico, quanto em formato de U. Essa estrutura proporciona à fachada uma imponência e um impacto incrível. Um exemplo é o projeto 205 do site da 123 Projetei. Esse pórtico, além de ter uma função estética muito bacana, tem uma função estrutural também para segurar a viga da varanda que compõe a fachada da casa. Outro exemplo é o projeto 401, que tem um grande pórtico na fachada frontal da casa. Esse pórtico ajuda também a segurar uma sacada que possui mais de 80 metros quadrados. A oitava e última alternativa arquitetônica que eu vou te apresentar nesse vídeo são os revestimentos. Basicamente é uma cobertura, uma camada que permite proteger e decorar uma superfície. As opções de revestimentos são as mais variadas possíveis. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de estilos de revestimentos, daria um vídeo só disso. Mas os mais utilizados basicamente são os tijolos, as pedras, a madeira, o aço e também as cerâmicas. Uma atenção especial se deve dar às cerâmicas, pois essas estão cada vez mais variáveis e imitam diversos materiais, como pedras, mesmo madeira ou aço. Existem cerâmicas que imitam esse tipo de material e muitas vezes sai bem mais barato. Um cuidado que você deve ter quanto à manutenção desses materiais. Por exemplo, se aplicar uma madeira na fachada, você vai ter que dar uma manutenção pelo menos anual para valorizar, para o material não se degradar ao longo do tempo. E se eu puder te dar uma única dica para aplicar revestimentos, varie, tá? Não utilize apenas um tipo de revestimento em toda a fachada. O segredo está em saber combinar os tipos de revestimentos, os tons e as cores. E se você é o tipo de pessoa que tem muitas dúvidas, na hora de escolher os revestimentos, as cores da tua casa, eu fiz um vídeo falando sobre os vídeos e as imagens renderizadas que nós criamos junto com os nossos projetos. Eu vou deixar abaixo aqui do vídeo, no primeiro comentário, fixado o link desse vídeo, olha lá. E eu nem vou dar um exemplo aqui de um projeto específico do nosso site que use revestimento, porque todos eles utilizam algum tipo de revestimento, tá? Alguns muito, outros poucos. Então basicamente entra lá, a gente tem mais de 100 projetos cadastrados e dá uma olhada em cada um, porque eu tenho certeza que você vai encontrar o teu ideal e vai tirar diversas inspirações. Esse aí foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que você tenha gostado muito. Se você gostou, deixa o teu like, compartilha com teus amigos, tá? A gente sabe como é importante a fachada de uma casa, é ela que dá a vida, é ela que é a moldura da sua casa, tá? E ainda se você pensa um dia vender, se você é um construtor, tá construindo para vender, a fachada realmente é um dos itens mais importantes que mais valorizam uma casa, tá? Então compartilha esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, comenta aqui embaixo, tá? Meu nome é Matheus Quinalha e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!